Depois que os descendentes de Noé repopularam a terra, eles se estabeleceram nas férteis planícies de Shinar, perto do rio Eufrates, um verdadeiro berço das primeiras civilizações. Sob a bênção de Deus, a humanidade cresceu em força e criatividade, construindo cidades e desenvolvendo habilidades avançadas, tudo movido pelo desejo de união e estabilidade. Sua língua compartilhada e propósito comum refletiam a intenção original de Deus para que vivêssemos em harmonia e cuidássemos da criação. Neste ambiente fértil, Nimrod surge como um caçador poderoso e líder. Segundo Gênesis 10:10 da manhã, ele foi quem fundou a cidade de Babel, entre outras. Sua ambição simboliza o desejo humano de grandeza e independência. Inspirados pelo sucesso, as pessoas decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse ao céu, um ato de orgulho coletivo e desafio à ordem de Deus para encher a terra e manter a humildade. A construção da torre simboliza tanto a engenhosidade humana quanto um desafio espiritual. Seus esforços refletem uma recusa em aceitar a soberania de Deus, demonstrando o desejo de ficar famoso e alcançar um status divino pelas próprias mãos. Esse ato de desafio ameaça a ordem divina e provoca o julgamento justo de Deus, despertando sua preocupação pela integridade da sua criação. No meio das suas cidades agitadas e torres que parecem tocar o céu, o povo acaba esquecendo o pacto divino, confiando apenas na sua força e na sua união. Seus corações se enchem de uma falsa sensação de segurança e orgulho, o que faz com que eles percam a percepção da autoridade e da graça de Deus. Mas, mesmo assim, a atenção de Deus está sempre alerta, atento às intenções da vontade coletiva da humanidade. Apesar de suas conquistas, a união do povo sob o pecado revela uma inquietação no plano divino de Deus. A torre é um símbolo da arrogância humana e do renascimento espiritual que tenta elevar o homem acima de Deus, um ato que pode levar à destruição, a não ser que haja juízo. As suas ações prepararam o cenário para uma intervenção divina, que restaurará a ordem celestial, lembrando a humanidade da importância da humildade e de confiar na graça de Deus. Em Gênesis 11:5-7, Deus desce no local da construção da Torre de Babel e percebe que nada será impossível para eles. Movido pelo amor divino e pela sua sabedoria, ele entende que o orgulho unido pode ameaçar a relação entre Deus e os humanos, criada após a criação. Por isso, age com firmeza para evitar que essa conexão seja totalmente rompida. Deus declarou: "Vamos descer e confundir a língua deles, para que não entendam uns aos outros." Essa ação divina pôs fim à construção, criando um caos onde antes havia harmonia. A partir daquele momento, a língua única virou várias línguas diferentes, cada uma refletindo uma determinação divina para conter o orgulho humano e promover a humildade. A consequência imediata foi a confusão e a desorientação entre os construtores. Sua união se desfez, se transformando em divisão, pois eles não conseguiam mais se comunicar ou coordenar de forma eficiente. A construção da cidade parou, e o horizonte de conquistas humanas, que antes parecia ameaçar os céus, foi frustrado pela vontade divina. Assim, estamos vendo a soberania de Deus sobre os planos dos homens. Esse julgamento divino dispersa as pessoas por toda a terra, cumprindo a missão de Deus de encher o mundo, como está lá em Gênesis 9:1. Os grupos que se espalham acabam formando diferentes nações, cada uma com seu idioma e cultura. Essa dispersão é um sinal de disciplina divina, mas também uma demonstração de misericórdia, permitindo que a humanidade cresça em diversidade e humildade. Apesar da confusão, o ato de Deus preserva a relação divina-humana, evitando que a humanidade crie um trono divino falso. É uma demonstração de misericórdia divina que mantém vivo o seu plano de salvação e ensina às próximas gerações a importância da humildade, da obediência e da confiança na graça divina, em vez do orgulho humano. A Torre de Babel se torna um símbolo do orgulho humano e do perigo de confiar mais nas conquistas deste mundo do que na graça divina. Ela nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está em Tiago 4:6. As nações dispersas mostram a soberania de Deus, deixando claro que o poder humano é incompleto sem a bênção de Deus. Ao longo da história, a história da Torre de Babel ressoa nas divisões entre as nações, línguas e culturas.
Ela nos mostra como o orgulho e a desobediência podem levar ao caos, mas também como a intervenção de Deus traz a humanidade de volta à humildade e à dependência dele. É um lembrete de que, tanto na igreja quanto na nossa vida pessoal, é preciso cultivar a humildade. A confusão divina das línguas mostra o quanto a união na diversidade é fundamental. Deus quer harmonia baseada na humildade, e não uma uniformidade que só o esforço humano consegue alcançar. Essa lição chama os fiéis a reconhecerem a autoridade divina e a buscarem unidade através do amor e da fé, abraçando a beleza da diversidade criada por Deus. A história nos mostra como a misericórdia de Deus atua ao limitar o avanço humano, impedindo a destruição e criando oportunidades para arrependimento e crescimento. Ela nos convida a refletir sobre nossas próprias buscas. Será que buscamos o reino de Deus ou acabamos nos deixando levar pelo orgulho? E, acima de tudo, nos lembra de sempre nos voltarmos à graça divina. No Novo Testamento, no Pentecostes, Atos 2, Deus reconstrói a unidade que foi destruída na Torre de Babel. Por meio do Espírito Santo, diferentes nações conseguem entender o Evangelho em suas próprias línguas, simbolizando a reconciliação divina e o alcance universal da salvação. A lição da Babel permanece viva. Humildade, obediência e dependência da graça de Deus são essenciais para uma verdadeira comunhão com Ele. Ao longo da história bíblica, a narrativa da Torre de Babel destaca a batalha constante entre o orgulho humano e a soberania divina. Ela nos prepara para entender a salvação como um presente de Deus, e não algo que conquistamos por nossos próprios esforços. Reconhecer nossas limitações nos leva ao arrependimento, à humildade e a uma dependência verdadeira na providência divina. Teologicamente, a história de Babel nos lembra dos católicos da importância da humildade diante do mistério de Deus e da necessidade da graça para a salvação. A confusão das línguas se torna um símbolo da cegueira espiritual, que só a mensagem redentora de Cristo consegue curar, unindo a humanidade na verdade e no amor. Na doutrina da Igreja, a história de Babel reforça o chamado por uma união que tem sua base na fé, e não só no esforço humano. O diálogo ecumênico e as relações interreligiosas refletem o desejo divino de unidade, mesmo na diversidade, respeitando as diferentes culturas, mas reconhecendo na fonte divina a verdadeira essência da fraternidade. Esse evento mostra a importância da graça divina acima da ambição humana. Isso fica claro nos ensinamentos de Cristo sobre humildade, serviço e confiança na misericórdia de Deus. Ele nos chama a sermos humildes construtores de uma torre espiritual, expandindo o reino de Deus com amor e obediência, e não com orgulho. A fé moderna continua aprendendo lições com Babel: evitar o orgulho, valorizar a diversidade e buscar a orientação divina. Os milagres e os momentos de reconciliação refletem a intervenção de Deus na história de Babel, inspirando os fiéis a confiarem no plano de Deus mesmo diante do caos de um mundo desfeito. A história da Torre de Babel nos ensina que o orgulho leva à confusão e à divisão, mas a humildade abre as portas para a graça divina. Na nossa vida, isso nos convida a refletir sobre nossas intenções, confiar na misericórdia de Deus e cultivar a humildade dentro de nós e das nossas comunidades. O ato divino de confundir as línguas nos lembra que as divisões humanas muitas vezes vêm do orgulho ou do egoísmo. A reconciliação começa ao reconhecermos nossas limitações e buscarmos a misericórdia de Deus, refletindo a missão da Igreja de unir as pessoas, mesmo diante das diferenças. Ao longo da história, a lição sagrada permanece. A paciência de Deus nunca acaba, e sua misericórdia busca sempre trazer a humanidade de volta à união. Festas, orações e ouvres de caridade são nossa resposta ao seu chamado divino por humildade e amor. A história da Torre de Babel nos lembra que, no fim, haverá uma reconciliação definitiva em Cristo, quando todas as diferenças e divisões desaparecerem na nova terra, no novo céu que Deus vai criar, como está em Apocalipse 21. Essa história nos encoraja a continuar firmes na fé, confiando na providência de Deus, que está trabalhando em tudo para o bem daqueles que o amam. No fim das contas, Babel nos lembra que justiça divina e misericórdia estão entrelaçadas, nos chamando a sermos humildes, a cultivarmos a união e a reconhecermos que a verdadeira grandeza não está nas conquistas do mundo, mas na obediência à vontade, à graça e ao amor de Deus.
Essa verdade sagrada ressoa ao longo das gerações, nos guiando em direção à vida eterna.